Você sabia que o pão foi trazido pelos portugueses, mas ele só começou a ficar bem popular lá no início do século XIX com a ajuda de muitos italianos? E o melhor pão francês de Araraquara nós encontramos na panificadora Vale do Sol. Pão fresquinho, quentinho. Além disso, bateu a fome, comidinha caseira no almoço. Mas se precisar de marmitas, Marmitex, também é com a panificadora Vale do Sol. Vai receber alguns amigos em casa? Olha que maravilha! Salgados, docinhos e um mercadinho para você com tudo de primeira necessidade. Aquele atendimento que você já conhece. Meu abraço para o Paulo, para o André, para a Lu, para essa família, para essa equipe sensacional da panificadora Vale do Sol, que fica na região lá dos condomínios Dama, ali no Vale do Sol, todo mundo conhece. Panificadora Vale do Sol, quase 30 anos de muita tradição. E agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, o perdão. Você sabe perdoar? Sabe pedir perdão? Ah, é tão bom, alivia. Agora, quem vai explicar mais sobre esse assunto é a nossa psicóloga Ingrid Reis. Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e por aí vai. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou até por si próprio. Como você lida com o perdão? Como você pede o perdão quando erra? Para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com ela, a psicóloga Ingrid Reis. Que tema importante hoje. Importantíssimo, né, Dani? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês desse assunto que dá o que falar. Com certeza. E por que é tão difícil pedir perdão, Ingrid? A gente precisa pensar, Dani, a primeira coisa é o porquê que está sendo tão difícil perdoar. Então, às vezes, claro, né, não é a maioria. Aqui a gente está falando de uma forma generalizada, por isso que é importante terapia, algo individualizado. Mas uma das razões que pode dificultar o perdão é a idealização. Muitas pessoas nem sabem o que é o perdão. E é engraçado que o que é perdão para mim, às vezes pode não ser perdão para você. A gente precisa pensar primeiro o perdão. Ele envolve o que na minha vida? Então, talvez na minha vida signifique ter paz de pensamentos, não sentir vontade de me vingar da pessoa, dormir tranquila. Para você, perdão pode ser um conjunto de outras características. Então, eu fazer uma lista, reunir quais são os sentimentos e as características que eu enxergo no perdão, é o primeiro passo, porque aí eu consigo esmiuçar essa palavra, né, que é tão forte, em outras características melhores para serem trabalhadas. Porque às vezes a gente idealiza que perdoar é eu morrer de amores pela pessoa, lembrar e não sentir nada, achar que nada nem aconteceu. Isso é outra coisa, é Alzheimer. Isso, é Alzheimer. Muitas vezes no perdão você lembra o que aconteceu e se você ficar pensando naquilo, talvez magoe, talvez realmente machuque. Mas o importante é você ter consciência de que aquilo não está levando sua vida para trás. Então não idealizar o perdão como um sentimento quase ingênuo, não. Perdão é decisão. A partir do momento que a pessoa decide perdoar, então tudo faz diferença. E outra coisa também que dificulta também o perdão muitas vezes, e aqui eu entro num detalhe, muitas vezes a pessoa está usando aquela ofensa que fizeram para ela antigamente como uma muleta no presente. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito generalizada. Muitas pessoas passaram por grandes dificuldades mesmo, né? Foram realmente muito injuriadas. Mas em algumas situações aconteceu algo há muito tempo atrás e a pessoa ainda usa até hoje como é por isso que eu não arranjo outro emprego, é por isso que eu não arranjo outro namorado, é por isso que minha vida não vai pra frente. E às vezes o fato da pessoa perdoar, ela vai precisar se livrar um pouco dessas desculpas. E aí é onde o perdão também fica mais difícil, porque a partir do momento que eu perdoo, eu começo a me responsabilizar por algumas características na minha vida e algumas responsabilidades. Então, essa também é uma dificuldade. Faz todo sentido. Agora, existe alguma técnica, alguma maneira, uma forma do perdão ficar mais fácil? De perdoar de maneira mais fácil? É que é importantíssimo a gente lembrar que
Eu sei que muitas vezes, se eu estou falando aqui para alguém que precisa perdoar alguém, provavelmente a pessoa pode estar pensando, para ela é fácil falar, porque ela é psicóloga, para quem não passou o que eu passei, para Dani, para elas é fácil. É importantíssimo deixar claro aqui que a gente sabe que é difícil, que a gente sabe que não é algo simples, né? Aqui é uma conversa para abrir a mente, mas não é algo definitivo, é algo trabalhoso, é algo diário. E é importante, né, quando você me pergunta da técnica, claro, cada pessoa vai encontrar seu caminho, mas duas coisas que a pessoa precisa definir que vai ajudar muito. Primeiro, o que é o perdão, que é o que a gente estava falando antes. Quais são os conjuntos de características que eu desejo ter para eu chegar à conclusão de que eu perdoei? Isso ajuda. E outra é por que eu desejo perdoar. Porque às vezes eu atendo pessoas que eu pergunto, tudo bem, mas por que você deseja perdoar? Porque eu tenho que perdoar. Mas qual que é o seu objetivo pessoal para fazer isso? Eu desejo perdoar porque eu desejo me envolver num outro relacionamento, porque eu desejo prosseguir a minha vida. A partir do momento que você encontra razões pessoais para perdoar, você entende que o perdão não tem a ver com o outro. E às vezes a pessoa fica esperando também que o outro mude de atitude, e sendo que o perdão não tem nada a ver com o outro. Talvez o outro não mude de atitude, talvez mude. E se ele mudar, que bom para ele, porque ele vai sofrer menos ao longo da trajetória. Mas o perdão não tem a ver com isso. O perdão tem a ver com você liberar esses sentimentos ruins que estão dentro de você. É um benefício que a pessoa fica achando que a partir do momento que você guarda rancor, se eu guardo rancor, a outra pessoa está sofrendo. Não, a partir do momento que você guarda rancor, você mesmo que está sofrendo toda essa raiva dentro de você. Então é um engano pensar que está atingindo a outra pessoa. Exatamente, né? A raiva, o rancor é um veneno que você ingere. Não está afetando o outro, é a si próprio, de fato. E com certeza o que você falou é muito profundo e muito verdadeiro. Essa questão, quando você perdoa, você tira aquele peso das costas, do coração. E essa falta de perdão, ela está muito ligada até a doenças psicossomáticas, eu acredito. Sim, com certeza. Inclusive problemas do coração. Então, por isso que é importantíssimo a pessoa perdoar. Não dá para esperar que o outro sofra mais do que eu, quando eu falo de perdão. Mas e aí, Ingrid, eu posso me vingar, talvez, né? E aí, se eu me vingar e eu ver que outra pessoa está se dando mal, eu vou ficar melhor. Eu te garanto que não. Né? Garanto que você pode até sentir algum prazer em ver a outra pessoa se dando mal, mas isso ainda assim não vai caracterizar em você sentimentos bons para que você viva com leveza. E por essas e outras que é tão importante perdoar alguém. E é importantíssimo também a gente lembrar que em alguns momentos da vida a gente precisa perdoar, em outros momentos a gente precisa pedir perdão também. Então a gente esquece que na mesma via que vai, na mesma via vem. Então, se a pessoa tem dificuldade de perdoar a outra pessoa, até quando ela erra, ela vai ter mais dificuldade de pedir perdão. Sim. Porque se ela não libera, ela vai achar também que ela não é digna de receber isso de outra pessoa. Logo no início, eu comentei que esse pode ser um ato para com outra pessoa ou consigo, com si próprio. Exato. Como que é o auto-perdão? Como que as pessoas lidam com o auto-perdão? Eu conheço muita gente que tem mais dificuldade de perdoar a si mesmo do que a outra pessoa. E isso também diz muito sobre como você perdoa a outra pessoa. Porque, geralmente, não é uma regra, mas a maioria das vezes a gente trata as outras pessoas como a gente se trata. Então, a nossa tendência se eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de me perdoar, muito rígida, a tendência é ser muito rígida também com as outras pessoas. Mas a gente precisa lembrar que cada pessoa está no momento da vida. A gente se culpar por um erro do passado, eu entendo, é algo que realmente a gente faz, mas se a gente for olhar friamente, seria como, vamos supor, um bebê. Não tem como a gente culpar um bebê por, às vezes, tropeçar, por cair. Porque dentro da idade dele, ele está fazendo coisas esperadas para a idade. E aí ele vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando a gente olha para os nossos erros do passado, é como se a gente olhasse para um bebê emocional do passado também e julgasse com a mesma mentalidade no futuro, o que não faz sentido nenhum. Então, a partir do momento que a pessoa entende que ela fez o que ela podia naquela condição, com as coisas, com as ferramentas que ela tinha para lidar com aquela situação, e ela aceita como foi,
Isso tudo ajuda bastante a entender que agora, no presente, ela consegue fazer diferente porque ela tem outras ferramentas, mas até então ela não tinha. E aí ter essa autocompaixão, que às vezes a gente fala muito de empatia com as outras pessoas, mas é ter empatia também consigo e com seus próprios sentimentos, né? Nós comentamos aqui sobre a muleta, né? Aquela situação do passado se tornar uma muleta para a vida. Agora, quando eu decido perdoar alguém, dissemos também que perdoar não é esquecer, mas é passar por cima e se livrar daqueles sentimentos que tanto faz mal para nós. Mas um casal, por exemplo, um diz que perdoou, mas em toda discussão ou algum problema novo, a pessoa que perdoou fica remoendo e trazendo de volta naquele relacionamento, mas você isso, aquilo, algo que ela diz já ter perdoado. Isso não é o perdão de fato. Não é o perdão, realmente. E muitas vezes a pessoa, ela realmente estava tranquila, né? E chega na hora da briga, às vezes para não perder na situação, aí ela puxa alguma outra situação que ela tinha razão, às vezes para poder só resolver ali a situação no momento, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, e às vezes uma coisa que já estava resolvida, que era uma coisa pequena, de tanto brigar por causa daquilo, vira uma coisa grande. Então, é mais importante às vezes ser sincero e falar assim, olha, eu ainda estou magoada, do que a pessoa dizer que perdoou e voltar na situação, dizer que perdoou e voltar na situação, porque isso desgasta bem mais. Não pode ser apenas uma palavra, né? Não, de maneira nenhuma. Perdoo. Assim como eu te amo, né? Fora, exato. Quantas palavras e frases têm sido banalizadas, infelizmente. Então, perdão também não deveria de maneira nenhuma ser banalizada. É uma decisão racional. Por isso que a gente volta até na conversa ali do começo de que muitas pessoas idealizam o perdão. Então, por idealizar o perdão, idealizar o amor, acabam banalizando. A partir do momento que você não idealiza, que você encara como realmente é, você fala e você pensa e você decide racionalmente sobre aquilo. Muitas vezes, uma pessoa pode perdoar uma traição, mas não voltar com aquela pessoa. Ela perdoou, ela não está mais carregando aquela dor, aquele peso, aquele erro do outro com ela. Exato. Porque a gente também não pode pensar em perdão como ingenuidade. Pelo contrário, perdão é um ato de nobreza, é um caráter, é uma questão muito nobre, muito boa, né? Sim. E não a gente vê como a pessoa que pede perdão é uma pessoa boba, ingênua. Isso tudo dificulta mais ainda das pessoas terem humildade e reconhecerem o erro, porque elas têm medo de, ao perdoar ou ao pedir perdão, elas estarem submissas diante daquela situação. Sim. Então a gente tem que desfazer esse estereótipo, porque perdão é um ato de nobreza e de inteligência também. Agora, quando não se consegue perdoar de jeito nenhum, o que fazer? O que fazer nessas situações? Então, é muito importante, diante de toda essa nossa conversa, se a pessoa já tentou fazer tudo isso e ela não conseguiu, aí é importantíssimo levar para terapia. É importante conversar com a sua psicóloga sobre o que está acontecendo, porque esse momento do autoconhecimento, de que a pessoa vai descobrindo, por exemplo, se está servindo de muleta, nada é 100%, né? Nada é 100% muleta, nada é 100% como um todo. Mas, a partir do momento que você se abre, conversa com alguém, às vezes, antes de ir para a terapia, às vezes você tem uma pessoa de confiança que pode te ajudar, alguém que pode ter enxergado a situação de fora, que pode te ajudar também a ver como um todo, porque quando a gente está com raiva, nossa tendência é focalizar, né? É ver só aquela situação da nossa maneira, da nossa perspectiva. Sim. Não é? Então, às vezes, você conversar com alguém que estava olhando de fora, que pode dar uma perspectiva diferente, claro, conversar com a própria pessoa que te magoou, isso é muito importante. E a partir do momento também em que você precisa pedir perdão, entender que se eu chego até você e te peço perdão e você não recebe o meu perdão, a minha parte eu fiz. Mas é importante a gente não banalizar, igual a gente estava falando. Porque tem muita gente que, é só chegar e pedir perdão, e aí a pessoa acaba cometendo atos inconsequentes. Então é importantíssimo lembrar da responsabilidade que nós temos com os sentimentos das outras pessoas, sejam elas quem forem. Então, não é porque a gente tem a palavra perdão agora, que a gente inventou essa palavra, que a gente pode, né, agir da nossa própria forma. Não, a gente tem que ter responsabilidade e, se precisar, a gente tem o perdão para o nosso benefício e o benefício daqueles que a gente ama. Ingrid, desculpa e perdão.
É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Existe uma diferença e a gente até consegue sentir isso pela intensidade, né? Quando alguém fala assim, desculpa, Dani. Geralmente pisou no pé, deu uma tropeçada. Agora, quando alguém fala perdão, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de algo mais profundo. A gente teria uma definição, assim, meio geral, dizendo assim, que a desculpa seria quando eu não tiro a sua responsabilidade sobre aquela situação. E o perdão seria quando eu tiro a responsabilidade. Então, em que sentido que isso seria? Quando você tira a responsabilidade da pessoa, não significa que você não sabe que a pessoa fez aquilo. Mas quando eu falo, por exemplo, né, para você, estou perdoando a sua dívida, eu estou perdoando. Agora, se eu falo assim, estou desculpando pelo que você fez, é tipo assim, te peço desculpa, mas você ainda tem que ainda pagar, né, pela situação. Sim. Mas apesar disso, o perdão ele é muito mais profundo, ele envolve muito mais sentimento, ele envolve situações mais sérias, mais graves, que é diferente de desculpa, que são situações quase relacionadas à educação que a gente usa no dia a dia, né? E essa mágoa gerada pela falta de liberar o perdão, ela pode trazer traumas? Sim, com certeza, principalmente na infância, né? Quantas pessoas a gente não conhece, nem precisa ser psicólogo e conversar com tantas pessoas para saber que na nossa sociedade, né, provavelmente estou falando aqui também com muitas pessoas que sofrem esse trauma, porque na infância sofreram abandonos, abusos, foram rejeitadas, às vezes bullying, né, tudo isso. Quando a gente perdoa, a gente entende que aquilo ficou no passado. Eu sei que não é simples, por isso que é importante a gente fazer uma análise. Quanto daquilo que aconteceu no passado realmente interfere no meu presente, sabe? Porque às vezes a gente interfere sim no meu presente, Ingrid, olha, mas eu tô trabalhando, mas eu constituí uma família, e aí você vai vendo que a vida continuou depois disso. Aí aquilo tudo que a pessoa está imaginando que é uma consequência, na verdade é uma consequência que ficou só na mente. O que a gente também não pode minimizar. É só na mente, então é tranquilo. Não. O fato de estar na mente significa já muita coisa. Sim. E é por isso que é importantíssima a terapia para poder trabalhar tudo isso, porque a mente, afinal, é o que rege todas as nossas esferas da nossa vida, né? Exatamente. Ingrid, para quem quiser tirar alguma dúvida com você, seu Instagram? Isso. Me sigam lá no meu Instagram, _Ingrid Reis _, que eu falo sobre esse assunto e muitos outros. Exatamente, um Instagram muito gostoso de você acompanhar. A gente percebe aqui como o papo flui com a psicóloga Ingrid Reis. É sensacional. Mais uma vez, adorei esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Até a próxima. Que gostoso esse bate-papo, hein? E agora, depois que você perdoou, que tal assistir filmes, séries com aquela pessoa querida? Várias dicas com ele, Brooke Oliver. Oi, Dani. Oi, sim. Diz que fique ligado. Sim, Dani. As suas dicas de filmes, séries, YouTube, podcast, música e muito mais aqui no Universo Mais. Sim, agora você pode entrar em contato com a gente que o Brooke Oliver vai passar para vocês as melhores dicas de filmes que estão no cinema, estão nos streamings e as músicas mais ouvidas também. Muito bom. Vamos então para a primeira dica? Bora pra primeira então, que tá no cinema. O filme se chama Uma Noite em Sorro. Sim, é um filme meio misterioso, viu, Dani? É um filme meio dark, né? Mas conta a história de uma menina que ela é designer de moda, que você gosta muito. E aí, de repente, ela se vê na década de 60 em Londres. Ela volta pro tempo. Só que aí ela encontra uma das grandes inspirações dela. E ela fica muito feliz, muito amor, muita alegria. Mas aí ela descobre que a década de 60 não é tão maravilhosa assim e vários problemas acabam acontecendo. Como é que ela volta, hein, pra 2021? Tem que ir no cinema pra assistir, viu, Dani? Essa é a primeira dica. A segunda dica é uma dica de que tá passando na HBO Max. Sim, HBO Max Brasil estreou um filme que se chama A Casa Caiu, um cassino em minha vida. Sim, esse filme é de 2011, mas agora que ele entrou nos aplicativos da vida, que conta a história de um cara. Imagina, Dani, ele tinha dinheiro. Guardou dinheiro para a faculdade da filha, para a filha se formar e ser uma grande profissional. Só que ele torrou
todo o dinheiro dele no cassino. Aí ele resolve com alguns amigos fazer um cassino em casa para trazer o dinheiro de volta. É uma comédia, né? Porque cassino ilegal dentro da casa, imagina a confusão que deu, né? Esse filme tá na HBO Max Brasil, é só você entrar lá e assistir. Tá entre os filmes mais assistidos da semana porque estreou logo nesse fim de semana. Maravilhoso, não é? Dica de YouTube também tem, viu, Dani? Tem dica de YouTube, sim. YouTube, a gente traz um canal que chama Acorda Berenice. Esses dois meninos, eles reagem a todos os clipes, músicas e babados que acontecem no mundo pop. Tem reação, tem um quadro deles que chama Hit ou Flop, que é super divertido, que eles ficam comentando, dando as opiniões deles sobre as músicas e os clipes. E aí depois você vota se é hit, né, se é uma música boa, ou se é flop, algo que não é tão legal assim. Acorda, Berenice, é divertidíssimo, divertidíssimo. O programa, né, o quadro são rápidos, o que eu gosto muito, viu, Dani? Porque eu não gosto de vídeo muito longo, não. E vale a pena assistir. Tem quase 100 mil inscritos no canal deles, né? Acorda, Berenice. Entra lá, Dani, e depois você conta pra mim o que você achou, tá? Dá um like aqui embaixo já. Você aí que tá ouvindo a gente, você que tá assistindo a gente, já compartilha esse programa. Porque a última dica é maravilhosa. Estreou na quinta-feira a nova música de Cristina Aguilera, Somos Nada. Pode colocar aí, Jack, esse clipe lindo, que é uma continuação do primeiro e é uma balada forte. Sim, ela tá destruidora, uma gangster dona do poder e os looks estão impecáveis. Ela até cantou essa música no Grammy Latino, que foi quinta-feira passada, e foi um sucesso. Está disponível nos Spotify da vida, no YouTube, coloca aí Somos Nada, Cristina Aguilera, ouve, se emociona e depois você manda aqui um WhatsApp pro Brook pra saber o que você achou. Sim, Dani? Ok, vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje. Eu tô aqui, ó, no link ao vivo com Maceió, falando com a Dani. E toda semana tem Fique Ligado. Semana que vem eu trago mais dicas de filmes, séries, YouTube. E se você ainda não assistiu Os Eternos, tá perdendo tempo, viu, gente? Última semana para assistir Os Eternos, o melhor filme da Marvel, que é da DC. Fica a dica. Um beijo, gente. Câmbio e desligo. Um breve intervalo e já voltamos com muito mais.